Estamos começando mais um Nenemcast, seja muito bem-vindo a esse Nenemcast especial. Esse Nenemcast aqui não é um Nenemcast convencional, que a gente bate um papo com o entrevistado. E é o seguinte, muito bom dia, boa tarde, boa noite, ou também boa madrugada, porque eu não sei que hora você vai assistir esse podcast. Desejo a todo mundo vida longa e próspera. E é o seguinte, galera, os nossos patrocinadores estão aí embaixo, no link de vocês, o Ike Fome, o Nerds no Ar. E também se você puder se inscrever no canal do Nenemcast, se você puder acionar o sininho para saber os próximos bate-papos e também dar uma curtidinha, seja muito bem-vindo ao Nenemcast e muito obrigado a todo mundo que já nos acompanha. Mas eu tô aqui com uma pessoa que eu fiquei até emocionado porque ele foi meu professor e eu tenho uma admiração profunda por ele, né? E assim, você foi muito solícito. É muita gentileza sua. Na verdade, há muito tempo que nós somos mais companheiros. É verdade. Eu gosto muito dessa sua alegria de viver, dessa sua abertura para tudo que eu acompanho. Às vezes, pessoalmente, a maior parte das vezes acompanho pelos canais que você Virtuais. utiliza. E para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui com você, conversar com os seus espectadores. Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado. Ela não sabia que ia assumir um trono, né? Ela não tinha noção, talvez, né, do que poderia ser a rainha da Inglaterra. Eu acho que a história dela começa aí, né? É uma coisa que a monarquia, a sequência natural. A monarquia inglesa, você sente que ela conseguiu ali nessa primeira fase da vida dela se adaptar ao cargo que lhe competeu, que lhe compete, ou assim, ela atropelou no começo da carreira dela como rainha? Como que você vê isso? Adriano, eu acho que primeiramente o caso que você citou, que a sucessão não passava pelo pai dela, não passava por ela, e acabou passando pelo pai dela, acabou passando por ela. Isso é daquelas coisas da vida, né? Que às vezes tem um ditado popular que diz assim, né? Que o homem põe, Deus dispõe. Às vezes o diabo dispõe. Então nem sempre as coisas são retilíneas na nossa vida. Sim. E claramente no caso da rainha Elizabeth II foi isso o que aconteceu. Tudo teve o itinerário que a gente conhece, porque o tio dela, o Eduardo VIII, apaixonado, a paixão às vezes faz as pessoas cometer loucuras ou não, né? Se bem que loucura depende muito, né? Às vezes ela faz a pessoa se perder, às vezes faz a pessoa se achar, né? Enfim. Subjetiva. Foi viver um caso de amor com uma divorciada americana, o que na época, 1936, para os padrões ingleses rígidos, porque a gente não pode esquecer que o rei na Inglaterra, além de chefe de Estado, ele é chefe da igreja anglicana. Então ele tem responsabilidades éticas, tem responsabilidades religiosas, e aí ele preferiu abdicar do trono para viver a sua vida pessoal, o amor e tudo mais, e o trono caiu nas mãos do pai da rainha Elizabeth, que era o Jorge VI, que foi pego de surpresa. Ele tinha problemas de fala, ele era gago, se sentia despreparado para o poder, mas eu acho que isto o alertou para o fato de que ele tinha que preparar a filha. Então, a Elizabeth, embora tenha assumido, foi em 1952, né, que ela assumiu o trono,
ela tinha 26 anos, 26 anos, que era de 1926. Então, ela foi preparada para essa função, sobretudo em termos assim de atitude pessoal, que eu não sei se você já assistiu, os nossos espectadores já assistiram a série The Crown. Maravilhosa, eu já assisti. Então, quem não tem o conhecimento assim, da história, a série vale a pena ser vista, porque ela é muito boa, muito bem produzida, e ela mostra isto, o quanto a Elizabeth foi preparada em termos de atitude, não só de conhecimento, em termos de atitude para representar bem o papel de rainha, que é você abdicar da vontade pessoal, se colocar a serviço da nação, que isso é uma coisa muito visível. Então, eu acho assim, olha, ela foi preparada para isso. Diferentemente do pai, que foi pego de surpresa, a filha foi preparada para esta função. É claro, ela assumiu o poder muito jovem, né? 26 anos. Então, no comecinho, como qualquer um de nós, no início da nossa atividade, né? Eu imagino que quando você, embora você seja muito extrovertido, quando você começou a ser professor, no início dá uma dorzinha, friozinho na barriga, não é? Dá até hoje. Eu falo isso, sabe? Eu falo, hoje nesse momento eu estou aposentado, mas eu digo isso, que apesar de tanto tempo na sala de aula, toda vez que eu tinha que começar, dava um friozinho na barriga. É verdade. Agora, você imagina, então, uma pessoa jovem assumindo o trono de uma monarquia extremamente tradicional. É uma monarquia que remonta lá na Idade Média, por volta lá do ano 1000, em crise. Se você quiser, depois a gente pode até entrar nisso, agora não vou me deter nisso, porque o Império Colonial inglês estava se desmanchando naquele momento, e então não foi fácil a tarefa dela, né? E uma coisa muito interessante, o primeiro-ministro, que a gente não pode esquecer, né? Que a Inglaterra, ou nesse momento, Reino Unido, que a gente fala, o pessoal confunde um pouquinho isso, né? Reino Unido, Grã-Bretanha. Exatamente. Mas o primeiro-ministro que ela pegou, nada mais, nada menos que um gigante como o Winston Churchill, que na série The Crown, o funeral dele, cara, ele não era rei, era primeiro-ministro, mas foi um funeral como louvável, né? Dirigido a rei. E eu acho assim que o Churchill, debaixo da sua, ou em cima da sua experiência gigantesca de um homem que tinha, afinal de contas, conduzido o Reino Unido na travessia terrível da Segunda Guerra Mundial, foi muito paternal com ela e aconselhou e ajudou. E aí eu acho que o tempo fez o seu trabalho, né? Aos poucos ela foi percebendo os atalhos do poder, as situações, como se portar. E no final das contas eu acho que ela acabou, como a gente viu agora no funeral, que o mundo inteiro parou para ver aquilo. Londres, ontem eu fiquei o tempo inteiro acompanhando o funeral, eu fiquei impressionado de ver como Londres parou, filas quilométricas. Isso representa o quê? Não é de graça, não é à toa que isso acontece. É o reconhecimento ao trabalho de uma pessoa que mostrou o caminho, né? Com a sua experiência, agora 70 anos de poder, você adquire experiência. O segundo maior reinado que houve, né, Isaías? Porque o primeiro reinado de maior longevidade é o de Luís XIV, né, e depois logo dela, né, com 70 anos. Exatamente. Eu acho que assim, que chega num determinado momento em que a experiência, você adquire experiência. Você fica, vamos dizer assim, uma casca grossa. E isso eu acho que foi importante para Elizabeth passar por alguns momentos muito difíceis,
a gente viu ao longo do tempo, a partir dos anos 60, dos anos 70, diferentes problemas começaram a tomar conta da Inglaterra, do Reino Unido. Eu acho que isto, ela, aos poucos, adquirindo essa experiência, ela foi sabendo como contornar isso e tudo mais, porque ela conviveu com pessoas muito difíceis, né? Lendo umas coisas sobre ela, acho assim, o Churchill nem tanto é uma pessoa difícil. Ele era difícil, Sim. Mas eu acho que ele foi mais paternal. Mas eu sei, por exemplo, que não foi fácil a relação dela com a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, a dama de ferro, Sim. assumiu o poder como primeira-ministra na Inglaterra e foi 3 ou 4 vezes primeira-ministra, e era uma pessoa de um temperamento muito difícil. Ela passou por isso, ela passou pela onda de terrorismo do IRA, o Exército Republicano Irlandês, que lutava pela independência da Irlanda do Norte e que patrocinou uma série de terrorismo, um deles, inclusive, dirigido a ela, escapou por muito pouco, enfrentou a crise econômica dos anos 70, estou falando aqui, estou me lembrando, na segunda metade dos anos 70, quando a banda Sex Pistols, da sua rebeldia, fez uma música que escrachava a Elizabeth, e por aí afora. Então eu acho assim, o tempo é mestre da vida, né? Outro ditado popular. Cabelo branco às vezes, Adriano, é bom por causa disso, a gente fica cheio de ditados, sabe? Acumula na vida, né? Então, eu acho que foi isso. Isaías, ela também pegou, né, o cenário da Segunda Guerra Mundial. Isso. Apesar de jovem, né, também trabalhou na Segunda Guerra Mundial, então eu acho que ela viu, né, palácios serem bombardeados, ela viu a própria Inglaterra ser bombardeada. Isso. Então, quer dizer, ela não é, digamos assim, ela tanto preparada como rainha, mas ela também viveu momentos, inclusive antes do seu casamento, antes de assumir, já de muita tensão. Isso, né? Exatamente. Eu me lembro do casamento da Rainha Elizabeth, que os nobres se levantam, né, quando o pai dela passa, mas os nobres também se levantaram quando o Churchill passou. Quer dizer, ele mesmo não sendo de uma linhagem real, ele tem um respeito, né, e justo, né, porque foi realmente quem segurou ali a Segunda Guerra Mundial no peito, vamos dizer assim, né. Agora, quando você fala da Rainha Elizabeth, ela herdou consigo não somente todo o reinado, mas ela herdou consigo também o passado da Inglaterra. E o que eu penso é o seguinte, eu vi uma reportagem agora recentemente, onde dizia que na Austrália e a Nova Zelândia, principalmente a Nova Zelândia, hoje já se cogita um governo republicano e que se fizessem agora um plebiscito ou um referendo, é muito provável que a maior parte da população queira se tornar independente. E quer dizer, a própria primeira-ministra, né, da Austrália, que classificou a Rainha Elizabeth como uma grande colonizadora também, porque a Inglaterra do século XIX foi de fato imperialista, teve o domínio sobre vários países da África, teve o domínio sobre a Índia, sobre regiões da China, né? Nesse quesito, como que você vê a postura da Elizabeth lidando com essas situações? Porque logo que ela assumiu como rainha, a gente está passando pelo processo de independência desses países. Muitos países na África, na Ásia, né, se tornando independentes. E lidar com isso e manter um reinado nesse período é uma situação delicada. E ela ainda é jovem, né? Ela não era experiente ainda, né? Adriano, eu acho assim, você aborda um ponto que ele sempre vem quando nós refletimos sobre os assuntos históricos, que eu vejo o pessoal cobrando, sabe, da Elizabeth, da monarquia inglesa, essa questão do imperialismo, a questão da escravidão, porque a Inglaterra, antes de se tornar uma força
na luta pelo fim do tráfico de escravos e depois da escravidão, ela foi uma força em favor do tráfico de escravos. Então, mas eu entendo assim, olha, a gente não pode amenizar isso. Uhum. Esta é uma realidade. Mas a gente tem que entender as coisas num determinado contexto. Se a gente não fizer isso, se a gente não entender as coisas no seu contexto, ou seja, houve um momento em que os países europeus foram imperialistas. Uhum. Era da história, era daquele momento. Parecia ser uma coisa correta. Só não foi imperialista quem não teve força para ser. A mesma coisa a questão do tráfico de escravos. Quem não foi traficante de escravos no século XVI, XVII, XVIII? Só quem não teve condições de ser. Aqui, essa abordagem que eu estou fazendo, eu pretendo que ela seja eminentemente técnica. No sentido assim, olha, de reconhecer que nós somos filhos da história. E se a gente não atentar para isso, a gente vai fazer tábula rasa da história inteirinho, Adriano. Nós vamos recuar, porque... Um parêntese para eu te falar uma coisa. Um dia, eu estava visitando o Lago Titicaca, do lado da Bolívia. E aí a gente tinha um guia, e ele é um remanescente de uma nação indígena que dominou grande parte da Bolívia, que são os Aimaras. E aí eu sei que os incas brigaram com os Aimaras e os submeteram. Eu perguntei para eles, como é que o seu povo encara isso? E a resposta que ele me deu, eu achei muito interessante. Ele falou, essa coisa é assim, cara, a história é isso, um povo domina o outro, domina o outro, domina o outro. Então, eu digo assim que quando, às vezes, eu retomo filmes, documentários, ou leio coisas sobre o encontro dos espanhóis sobre os incas, até hoje eu trouxe para os incas. Entendi. Eu tento, assim, se fosse possível recuar na história, eu falo, pô, não vai, eu diria para o Atahualpa lá, não vai ao encontro do Francisco Pizarro. Mas a gente não pode esquecer que os incas fizeram a mesma coisa. Isso é da história. Perfeito. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, nós somos filhos do tempo. As ideias de uma época, elas são reproduzidas. Então, eu acho que a gente tem que entender essa situação da monarquia inglesa no contexto dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, em que a Inglaterra realmente foi imperialista. Mas isso não pode nos servir para apagar o passado, entendeu? Eu acho que sim, olha, e nem para condenar o presente. A Rainha Elizabeth, ela foi rainha de um império que se desmoronou, ela foi se adaptando aos tempos, foi se tornando cada vez mais aberta para essas questões mais democráticas, de mais liberdade e tudo mais. E eu acho que, vamos dizer assim, como é que a Inglaterra deve olhar para o seu passado? Deve olhar assim, olha, que algumas coisas nós podemos fazer hoje. Por exemplo, uma cooperação internacional, sobretudo com os países que foram explorados, participar por meio de organizações internacionais como a ONU, como a Unesco, para promover o desenvolvimento cultural, artístico, econômico, quiçá devolver obras de arte que foram pegas lá no Egito, lá no Iraque e tudo mais, mas eu teria um pouco mais de cuidado em falar, não, rainha colonizadora, então a monarquia deve ser jogada na lata de lixo, por causa do passado da Inglaterra. Porque se a gente for coerente com esse princípio, não vai sobrar nada na história.
Nada. Uma coisa que você tocou aí que é importante é que a escravidão, né, que eu penso que às vezes foi colocado sobre as monarquias europeias, essa escravidão ela é pré-existente ao período dessas monarquias, que inclusive, né, muitos reinos africanos dominavam as tribos pequenas e escravizavam entre si. Então, quer dizer, a própria expressão slave, né, que era a expressão que era utilizada pelos ingleses, nomenclaturando balcânicos que foram escravizados pelo reino da Etiópia. Né? Então, quer dizer, a escravidão, ela em si, quando se trata da história do Brasil, obviamente, sim, nós estamos falando de uma escravidão negra, mas quando a gente pensa essa escravidão de uma forma mais ampla, a gente também não pode deixar recair sobre essas monarquias. Como se elas tivessem inventado um Instituto da Escravidão. O Instituto da Escravidão foi inventado por eles. O pessoal, Adriano, coloca assim, olha, mas a escravidão na África, ela tem uma escravidão diferente. A escravidão promovida pelos países europeus é uma escravidão em grande escala e tudo mais. É claro que hoje, eu tenho dúvidas se nós vivêssemos na época, se nós também não entraríamos nessa coisa do comércio de escravos, porque era uma coisa generalizada. Mas hoje, olhando à distância, eu diria assim, olha, que o desenvolvimento econômico dos países europeus, e um pouquinho mais tarde, século XVIII, pleno capitalismo, impulsionou a escravidão. Seria incongruente com a história se o comércio de escravos fosse no padrão da Idade Média. Entendi. Não é. Quer dizer, um país que vive como os países europeus, que estavam num desenvolvimento econômico que na época era o maior do mundo, até para o comércio de escravos, eles impulsionariam, eles dinamizaram este processo todo. Então, a minha consideração não é hoje para diminuir, porque hoje nós estamos num outro mundo, com outras ideias. Nós vivemos a democracia, a liberdade, o pluralismo de ideias, a visão do multiculturalismo, que eram valores que não estavam presentes nem no século XIX. Isso é uma conquista recente. E eu não estou dizendo isso para amenizar o que foi feito no passado, mas para colocar como, vamos dizer assim, como alguém que mexe com história, você mexe com história, eu mexo com história, as coisas dentro de um contexto. O que nós temos que fazer hoje é lutar para que o mundo seja mais pacífico, que o progresso econômico e social ele esteja presente. Infelizmente, isso tudo que eu estou falando hoje, né, nós estamos vivendo um momento terrível para essas coisas. Né? A liberdade está em queda, a democracia está em queda, o desenvolvimento econômico está em queda. Mas não importa, eu acho que hoje é estranho alguém que não compartilhe essa ideia, que não lute por isto. Mas no passado não era assim que as coisas aconteciam. Então não é para desculpar a monarquia inglesa, mas para colocá-la dentro de um contexto e que a partir de agora, eu vejo a Rainha Elizabeth, eu acho que ela não pode ser colocada assim como a colonizadora, a escravista e tudo mais. Eu acho que ela é de uma outra época. Primeiro que a escravidão já tinha acabado. E segundo... Talvez a Rainha Vitória, né, Isaías? Sim, sem dúvida, lá no século XIX. Mas mesmo assim, Adriano, em termos de escravidão, no século XIX, a Inglaterra se transformou na principal força de combate, primeiro ao tráfico de escravos e depois a própria escravidão. E não foi só no Brasil, não, que a gente estuda na história do Brasil, a pressão inglesa para acabar com o tráfico e depois para acabar com a escravidão. Foi no mundo de uma maneira geral. Então, a Inglaterra ela foi promotora do tráfico
até o final do século XVIII, mas no século XIX isso já não, a gente não pode afirmar mais. Sim. Entendeu? A ascensão do liberalismo fez com que no período a escravidão já não se enquadrasse mais nesse processo todo, o pessoal né? coloca muito assim em termos econômicos, né? Coloca que porque o capitalismo é um sistema econômico que prescinde, que não precisa da escravidão. Tudo bem, eu acho que até é verdade isto. O capitalismo, pela sua dinâmica, pelo seu desenvolvimento, ele condenou a escravidão. O que você pode fazer com a máquina, por que você vai fazer com a mão de obra escrava? É incongruente. Mas não é só isto. Não é só isto. Há essa coisa do liberalismo que você falou. Há pessoas, William Wilberforce, John Baxter, eram pessoas que em nome de ideias combateram essa instituição vil para eles no século XIX. Comunidades religiosas muito fortes começaram a entender que a escravidão era incompatível com o ideal religioso do cristianismo, que é mesmo, é mesmo. Mas olha só que interessante, o que é a história, né? Exato. Porque como a gente vai explicar que durante tanto tempo a religião cristã esteve associada à escravidão? Então, como... É a força, é o condicionamento da época, é o condicionamento histórico que faz essas coisas acontecerem. Aí o que a gente vai fazer? Pegar o passado, apagá-lo e atirá-lo na lata de lixo? Não pode, porque, como eu te falei, não vai sobrar pedra sobre pedra. Nós vamos condenar o Alcorão, nós vamos queimar a Bíblia, porque eles são incompatíveis. Quando eles foram escritos, você pega a passagem do Alcorão e pega passagens da Bíblia que são incompatíveis com os nossos tempos. Nós vamos ter coragem de queimar o Alcorão e queimar a Bíblia. O Borba Gato tiveram coragem nisso aí. Queimaram o Borba Gato lá em São Paulo, né? Mas eu acho que a estátua ainda está lá, né? Não, tá, eles tentaram colocar o fogo, mas apagaram antes. E também é por uma falta de interpretação, então, e fora tirando é verdade. A questão do contexto. Quer ver um exemplo, um parêntese rápido? Eu viajo muito, gosto muito de viajar pelo Vale do Paraíba, que foi o Vale do Café e da escravidão no século XIX, sobretudo do lado do Rio de Janeiro, sabe? E cidades como Vassouras, Valença, Rio das Flores, Conservatória. Eu amo essa região, eu vou muito ali. Em Valença, há uma estátua ao maior nome que o município teve, que é o Visconde de Ouro Preto. Era um escravagista, mais de 1000 escravos, mas ele está ali pelas benfeitorias. Tem uma estátua ali no centro da cidade, não sei se você já foi para lá. Eu já fui em Rio das Flores ali, eu já passei por ali. Pertinho ali. E tem uma estátua gigantesca dele. Nós vamos derrubar? Tudo bem, se as pessoas quiserem, ok, tá beleza. Mas ele está ali por ser benemérito do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, que ele ajudou a criar e tudo mais. Então, o que eu acho é assim, olha, a gente está falando de coisa do Brasil, mas voltando ao nosso tema, a monarquia, Adriano, eu sou muito cioso disso, da gente entender as coisas na época em que elas aconteceram. Senão a gente começa a colocar no passado ideias que o passado não abrigava, não tinha desenvolvido a sensibilidade para aquele tipo de coisa. Perfeito, né? O que é errado é a gente se portar hoje como no passado. Daí, por exemplo, o imperativo que nós temos que ter aqui no Brasil, eu acho que no mundo inteiro, de combater o racismo, de combater o preconceito, de lutar por uma sociedade com mais justiça social e, no caso dos países que foram escravizados, de ter cota, de ter essa ação afirmativa que Adriano, eu viajo muito pelo interior do Brasil. Eu acabei de dizer para você que eu visito essas cidades do Vale do Paraíba, vou nas fazendas antigas, mas na volta eu passo na comunidade quilombola.
que fica também ali em Valença, comunidade quilombola, São José, e converso lá com as pessoas. E eu tenho convicção pessoal que é necessário ter cotas, é necessário ter ação afirmativa, porque esse é o momento. Lá no passado não teve jeito. Não tem jeito da gente desenterrar mais o passado, mas há uma forma da gente prosseguir fazendo coisas boas. Hoje, sabe, de promover essas populações que tiveram um passado terrível, dramático, escravocrata, ou se não foi escravocrata, mesmo de populações que não foram feitas escravas, mas que eram os pobres também sofriam muito naquela época. Não estou comparando o pobre com o negro escravizado, negro, sim, mas ele sofreu também. Condições... Então este é o momento da gente empreender essa luta. E, inclusive, Adriano, eu vejo assim, olha, voltando ao assunto nosso, eu vejo assim que as pessoas torcem o nariz para a palavra monarquia. Você falou, por exemplo, da questão de vários países que pertencem à Commonwealth, que é a comunidade britânica, sim, a comunidade das nações que foram colonizadas pela Inglaterra, em que a rainha Elizabeth e hoje o rei Charles é o chefe de Estado, não chefe de governo, que eles podem daqui a um tempo querer se separar, promover, proclamar a república e seguir sem a monarquia. Eu acho, ok, beleza, eu acho que é isso mesmo que tem que acontecer. E para mim será uma tremenda decepção se a monarquia inglesa se opuser a isso. Debater, sim. Debater, será que esse é o caminho melhor? A Austrália se afastar da comunidade britânica? E fazer plebiscito. 2014, não sei se você se lembra, a Escócia fez plebiscito. A Escócia fez, Inclusive agora cogita-se uma nova, então, um novo plebiscito. O Mas, Canadá também já teve. Isso, eu acho que é isso mesmo. Fica quem quiser ficar. Porque senão, o que vai acontecer? Nós vamos fazer a mesma coisa que os ditadores fazem, que nós criticamos muito. Que por exemplo, quando tinha a antiga União Soviética, aquilo acabou porque teve um homem como Mikhail Gorbachev. E mesmo agora que a gente está nessa situação da Rússia, você vê um país autônomo, soberano, como a Ucrânia, que quer seguir o seu caminho e é invadida por um ditador. Então, não pode, o caminho não pode ser esse. Então, eu penso assim, olha, os países que hoje fazem parte da comunidade britânica, eles têm todo o direito de pensar em se separar e fazer como aconteceu na Escócia. Faz o plebiscito. Em 2014, a separação perdeu, tanto que a Escócia permanece hoje no Reino Unido. O que eu acho especificamente que agravou no caso da Escócia foi o Brexit. Porque o Brexit foi um tiro no pé. Até hoje, Zé, eu acho que tem um clima muito ruim essa questão do Brexit. Inclusive o plebiscito que foi feito, se tivesse sido feito uma semana depois, ele já não teria o mesmo resultado que teve, pelo que eles falam as pesquisas. É que na época, o primeiro-ministro, acho que é o James Cameron. Não foi o Tony Blair? Não, acho que é o James Cameron. Ele achava que essa questão estava surgindo, né, sair da União Europeia, e ele achava que ele teria uma gordura em favor da permanência. Ele era a favor da permanência e achava que iria ganhar. E aí foi um tiro no pé, porque foi muito complicado. E hoje é claro que a Escócia, na contagem dos votos, a Escócia majoritariamente era pela permanência na União Europeia. Isso pode ser um fator desagregador da união da Escócia no Reino Unido. Entendi. Mas eu acho que esse é o caminho. Se de repente o Canadá, se de repente a Austrália, Nova Zelândia, não, a gente quer proclamar a República, para mim vai ser uma grande decepção se houver briga em torno disso.
Perfeito. É um retrocesso, né? Um retrocesso. Seria uma atitude reacionária. Aí sim, aí é incompatível com os tempos que nós temos hoje. Exatamente. Ô Lelê, fala quantos cortes aqui que não vai dar, hein? Maravilhosos aqui, cara. Tal, assim. É que a nossa conversa, a gente tem vários cortes que a gente faz, que a gente lança o vídeo como um todo e os pequenos cortes. Sim. Então, da nossa fala aqui, tem vários cortes que dá pra ser feito, assim, maravilhoso, entendeu? É que o Lelê tá ali, assim, olhando meio assim, né, cara? Tá tudo tranquilo aí, Lelê? Beleza? Então tá. O Isaías, por outro lado, a Elizabeth ela tomou algumas medidas que ela foi criticada pelos próprios pares, né? Quando ela, por exemplo, transformou... Diana. Não, antes da Diana ainda, quando ela coloca os Beatles, né? E ela condecora os Beatles. Sim. Porque normalmente a condecoração era feita para quem? Ou para algum jogador olímpico, ou para um militar que acabava de aposentar e que serviu a pátria durante muito tempo e teve algum renome, algum prestígio. Né? Agora, colocar ou um artista ligado ao establishment. Exato. Como o Elton John, por exemplo. Aí tudo bem, é uma outra cena, né? Mas colocar os boy band, entendeu? Assim, naquele período, eu acho que já mostra um pouco dessa característica dela de abertura. Exato, eu acho que é um pouco isso. A Elizabeth, quando veio ao Brasil, parece que ela não fazia muita questão, não que ela fez toda a formalidade, conversou com o Médici na época, né, e tudo mais, mas parece que a paixão dela de vir ao Brasil não era para ver o Médici, o presidente do Brasil, até porque naquele período, né, ela já falava da democracia, o Brasil vivendo por uma ditadura, então era um período que ela não queria, ela também não queria ser ali, importunar o contexto brasileiro, mas ela queria ver o Pelé. Sim, exato. O encontro deles foi bem informal, bem alegre. Exato. Entendeu? Então eu acho que é isso mesmo. Eu acho que ela, ao lado desta formalidade, porque ela é formal, a Elizabeth, ela incorpora bem esse lado ritualístico que todas as monarquias têm, né? E a monarquia britânica, mais ainda porque é milenar. Um parêntese aqui, Adriano. Eu peguei o vídeo que está no YouTube, da coroação do pai dela, em 1936. Eu incentivo você a fazer o mesmo e os seus espectadores a fazerem. A coroação do rei Jorge VI. É impressionante a similaridade. Então, é claro que ela não pode abdicar disto, porque é próprio da monarquia. Mas essas atitudes de mais abertura, como esta que você citou aqui no Brasil, como o caso em que ela visitou lá nos anos 50 ou 60, um país africano, e ela dançou com o chefe de Estado. Imagina, cara, ela dançou, isso aí causou uma celeuma muito grande. Como na disponibilidade dela de sair, de cumprimentar a população, de se mostrar mais acessível e tudo mais. Eu acho que essas e outras, e mesmo de reconhecer um erro, que é a situação dela diante da morte da Diana, em 1997, que eu acho que aquilo foi uma coisa muito perigosa para ela. A situação é complicada, né? O Charles você acredita que eu me lembro, cara, do casamento do século XX? Eu me lembro. Você nem tinha nascido. Eu não tinha nascido. Você assistiu? Eu assisti, cara. Foi realmente muito bonito. E era o casamento do século, mas aí nos anos 90 se transformou numa grande decepção. Houve a separação, o divórcio, correram as notícias da traição do Charles. Aí a Diana começou também a manifestar tristeza,
depressão, e começou a ter os casos pessoais dela. Então tudo isso caiu muito em cima. Sabe por quê, Adriano? Isso é importante? Porque o povo inglês, a admiração que eles têm pela monarquia hoje e pela Rainha Elizabeth, vem muito disso, sabe? Da confiança na pessoa, da confiança na instituição, de saber que a instituição, ela não vai trair, a pessoa não vai trair o povo que eu estou falando. Né? Confiança, ali está uma pessoa em quem a gente pode confiar. Então, você tem que dar o exemplo. E esses escândalos que aconteceram na família real, eles são perigosos por causa disso. Porque começa a minar a confiança. Porque o povo já tem essa ideia, né? Pô, sustentar uma instituição tão cara como a monarquia, e ainda com reis que não estão nem aí, que são depravados e tudo mais. Então, isso foi perigoso. E depois veio a morte da Diana em 1997, e em virtude de tudo isso, a Elizabeth teve dificuldade em dar o passo e de reconhecer a tragédia e tudo mais. Ela foi alertada várias vezes pelo Tony Blair, que na época era primeiro-ministro dela, para que ela abrisse o coração, fizesse um discurso à nação, e ela demorou para fazer isso. Isso custou apoio a ela, mas ela fez. E de lá para cá, eu acho assim que, em razão da velhice dela, e essa bonomia que vai, essa bondade que vai acompanhando as pessoas que vão envelhecendo, eu acho que ela conseguiu se apresentar como a mãe do povo inglês, do povo britânico, de uma maneira geral. Que para mim, eu vejo assim, olha, eu fiquei muito impressionado com a quantidade de gente nas ruas. Eu postei até uma foto lá no meu Instagram, de uma grande avenida que estava completamente vazia. Então, quer dizer, o mundo, meio mundo parou, o Reino Unido parou, e é isso, é o tributo a alguém que eles reconhecem que fez da vida uma dedicação à comunidade britânica. Porque uma coisa que eu vejo assim que as pessoas têm dificuldade em entender é que a monarquia de hoje não é a mesma monarquia de antigamente. Você pega a monarquia hoje, eu diria assim, século XX, e compara com as monarquias do século XIX e nos séculos anteriores. Não é a mesma coisa. E as que não se adaptaram, não sobreviveram. Não sobreviveram. E hoje Espanha, o perrengue que a Espanha passou por conta exatamente de não se adaptar, né? Mas hoje você só encontra monarquias ao estilo antigo, tirânicas, despóticas, em lugares que não passaram pelo processo de modernização, como é o caso, por exemplo, da Arábia Saudita. As monarquias de antigamente eram despóticas, tirânicas, absolutistas, mas olha que coisa interessante. Com o tempo, na Inglaterra, lá no século XVII, e nos outros países, bem lentamente no século XIX, mas sobretudo no século XX, a monarquia fez um encontro com o parlamentarismo. E no regime parlamentarismo, no regime parlamentarista, o rei, a rainha, não se imiscui, ele não entra na luta partidária, na luta política. Ele é um representante simbólico da nação, mantém a inteireza da nação. Então você vê, por exemplo, a Elizabeth era muito discreta, ela recebia os ministros, aconselhava, puxava a orelha dos primeiros ministros, mas ela não dava, ela não estava no parlamento. Você não vê a Elizabeth no parlamento, você não vê o rei Felipe VI da Espanha no parlamento. Entendeu? Eles mantêm essa distância das lutas políticas porque eles querem simbolizar uma coisa maior, a integridade da nação. Quer dizer, acima das lutas políticas, a gente tem que pensar que nós formamos um corpo único. Esse corpo é a nação, que tem um Estado para sobreviver. E ali, cara, quando você nasce num corpo desse, você é cidadão naturalmente.
Adriano, se você formos para a Itália ou a Alemanha, nós não seremos cidadãos de lá. Nós teremos um tempo para ficar lá. Mas não, você nasceu no Brasil, você é cidadão naturalmente. Então, o Brasil tem os seus problemas e tudo mais, mas aqui eu sou cidadão, naturalmente. Então, aqui é minha terra. Eu tenho que lutar aqui, por mais que pé da vida com a situação que nós enfrentamos, para criar um ambiente legal. Então, o rei, a rainha, tem essa função de mostrar assim, nós somos cidadãos aqui, é a nossa nação. Eu não sei se no futuro haverá ainda nação, Estado, porque a gente já tem a União Europeia, por exemplo, né? Se você pensar, por exemplo, que o que vai ser daqui a 200 anos, não sei se nós teremos Brasil, Argentina, porque a gente já começa a ver se delinear no horizonte fronteiras maiores. Então, mas por enquanto, essa coisa do Estado Nacional, ela é muito forte. E o rei, a rainha, quer simbolizar isso, a inteireza da nação. O Isaías, você coloca essa postura, né, da Rainha Elizabeth, e como que você vê agora, né, o Charles III, né, assumindo? A gente sabe muito bem que a vida do príncipe Charles foi uma vida conturbada, principalmente com as relações com a princesa Diana, uma vez que a Lady Di ela era extremamente querida pelo povo, né? E então assim a popularidade do príncipe Charles em alguns momentos históricos foi muito negativa, e agora ele assume, né, o trono, quer dizer, ele já está com 73 anos, né? Quer dizer, ele já assume com uma certa sobriedade. Mas como que você vê a postura dele agora, né? O que você entende que ele assumindo, as consequências dele assumindo, você acha que os desdobramentos, ele vai conseguir ter a mesma postura que a mãe, vai conseguir... eu vi pelo discurso dele, né, que ele falou que ele irá fazer um governo como a mãe o fazia, talvez para se escorar em todo aquele sentimento de estabilidade que a mãe possui. Né? Como que você enxerga sobre isso? Então, Adriano, eu vejo assim, olha, o Charles realmente teve esses problemas aí que você colocou. Ele não tem o carisma que a Elizabeth... Mas a Elizabeth, ela construiu o carisma. Lá no início, não era desse jeito. Então, por um lado, vem a minha posição de torcedor. Eu torço para que o Charles consiga. E eu confesso aqui para você, Adriano, que eu acho que a Inglaterra sem monarquia perde o charme. Eu concordo. E então vem a minha torcida para que ele consiga. Agora, assim, fugindo da torcida, eu acho que ele tem chance. É possível que alguns países ali do Caribe, que fazem parte da comunidade britânica, saiam. Eu tenho visto que alguns têm caminhado nesse sentido. É possível que a Escócia se separe, é possível que o Canadá, a Nova Zelândia, a Austrália queiram ter um outro caminho. Tudo isso é possível. Mas mesmo que se restar, por exemplo, só País de Gales, Inglaterra, um ou outro país, eu acho que o Charles tem chance de fazer um reinado bom, de manter a estabilidade e de lutar por causas muito dignas da humanidade hoje. Vou dar um exemplo. O Charles é portador de um trabalho, de um projeto de energia renovável. Ele é um militante da causa ambiental que talvez, Adriano, será que tem uma causa mais importante hoje no mundo do que a causa ambiental? Cara, nós estamos aí com o planeta gritando, sentindo a pressão da nossa sociedade, mudança climática e tudo mais.
eu penso que, em termos de médio e longo prazo, não existe causa mais importante, porque a Terra sente os efeitos, a pressão do desenvolvimento e do descuido de muitas pessoas e tudo mais. Então, essa luta é importante. E o Charles incorporou isso. E eu acho também que essas coisas com a Lady Di já estão muito distantes. Uhum. E ele tem um casamento estável com a Camila. Uhum. E eu acho que isso já se sedimentou na cabeça dos britânicos, e eu vejo da parte dele, eu vejo preparo. Eu acho que ele é uma pessoa preparada em termos de técnica, de conhecimento, de vontade de servir a comunidade britânica, de ser honesto, de fazer o melhor possível. Eu vejo isso nele. E não é apenas uma coisa subjetiva. Eu vejo o Charles nessa luta ambiental, eu vejo ele aberto a essas questões de estabilidade do mundo, de respeito até mesmo. Por isso que eu te falei, para mim vai ser uma decepção se de repente a Escócia quiser se separar, fizer um plebiscito e a Inglaterra colocar problemas em relação a isso. Então, eu acho que ele, do alto dos seus 73 anos, eu acho que ele está bem preparado para isso e tudo mais. Ele tem, nós estamos vivendo um momento muito difícil no mundo. Sim. O Reino Unido, fora da União Europeia, em crise econômica, inflação muito alta. Então, estas forças que estão tentando aqui e acolá aparecer para desfazer a comunidade britânica. E vejo mais uma coisa ainda, que é a geração mais nova, a geração Z, que está longe, que está distante dessas coisas da socialização da monarquia. Nós estamos vivendo num mundo muito de mudanças muito rápidas, da relativização de tudo, de mudanças muito rápidas de valores, e eu acho que essa geração ela não tem a mesma segurança, a mesma identificação com a monarquia que as gerações mais velhas têm, e sobretudo no Reino Unido. Perfeito. Isaías, para a gente ir caminhando para os nossos finalmente da nossa conversa, mesmo a relação Rússia e Reino Unido, Rússia e Inglaterra ter sido estremecida, uma vez que a Inglaterra foi crítica à postura que o Putin tomou agora em relação à Ucrânia, né, tanto a monarquia quanto o parlamento, né, e inclusive a questão do bloqueio que foi feito, né, sobre a Rússia, que foi muito forte, inclusive agora retiraram a Rússia do campeonato da Eurocopa. A Rússia não vai poder participar do futebol europeu. Nem vai para a Copa do Mundo. Né? Não está já, e já tiraram também agora da Eurocopa. Essa semana saiu essa reportagem. Quer dizer, eles estão isolando, né, ela de tudo quanto é maneira. Mesmo com tudo isso acontecendo, o Putin deseja um reino, ele manda uma mensagem desejando ali uma prosperidade ao rei. É uma coisa que, assim, é meio papo de maluco entender esse contexto, né, de soberanos conversando. O que eu penso é, esse desdobramento da Ucrânia com a Rússia, você tem uma visão pessimista sobre isso? Você acha que... Adriano, primeiro eu acho que isso não depende do Charles, no que diz respeito à Inglaterra. É Exato. coisa do parlamento, e isso diz muito mais à primeira-ministra, a Liz Truss, Sim. E ao parlamento do que propriamente ao príncipe Charles, ao rei Charles. Acho, inclusive, que nós precisamos de lideranças em nível global que seja capaz de criar pontes, e talvez o Charles possa fazer isso. Eu vejo assim que as lideranças em nível global têm dificuldade de estabelecer pontes, falar, gente, vamos parar com isso, chega disto.
algo que o Macron na França tentou fazer. Eu acho que o Charles pode assumir algo assim, mas eu tenho muita clareza que o Reino Unido como um todo não vai arredar pé desta condenação à atitude da Rússia, e mais ainda, se a situação se complicar, de enviar mais armamentos para lá. Acho que isso tende a acontecer, porque ali na Ucrânia, 2 lugares do mundo em que se joga o futuro, é Ucrânia e Taiwan. Perfeito. Na Ucrânia, cara, foi muito feio o que aconteceu. Não se faz isso. No final das contas, cara, a Rússia, ela pode até ganhar a guerra pela força das armas, mas o que ela vai conseguir? A inimizade de toda a Europa. Não é à toa que os países fronteiriços com a Rússia temem ela e buscam apoio nos países ocidentais. No caso da Ucrânia, por exemplo, embora tenha havido a expansão e tudo mais, mas estava claro que os países ocidentais não previam a entrada dela na OTAN. O que o Putin fez foi bagunçar tudo. A Europa tem certeza que não pode perder essa guerra. E a Inglaterra, mais do que pela sua tradição milenar, por ter participado de quase todos os conflitos do mundo, por ter nos 2 primeiros anos da Segunda Guerra Mundial enfrentado praticamente sozinha o nazismo, isso deu um know-how, vamos dizer assim, um background para a Inglaterra, para o Reino Unido, que ela tem uma visão estratégica dessas coisas. E eu acho que eles não vão arredar o pé em relação à Rússia. A Rússia não pode ganhar essa guerra. Perfeito. Ô Isaías, eu queria te agradecer de coração sua presença aqui. Somos frutos do nosso tempo, não é? Eu acho que foi um momento importante a sua fala, onde você coloca muito sobre essa questão do anacronismo, que nós podemos vir a cometer ultimamente. O anacronismo tem sido muito utilizado, né? Descontextualizando o passado. Eu acho que é muito importante, e todo esse esclarecimento que você trouxe para a gente sobre a Inglaterra, esses apontamentos, e eu comungo muito do que você falou aqui, sobretudo a questão do príncipe Charles, que agora o rei Charles, possa vir ser esse farol junto com outras novas lideranças que possam estar por vir, né, nesse cenário atual, né? Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Eu já estendo o meu convite agora para vir um dia, para a gente bater um papo mesmo, sem uma temática definida, a gente bater um papo mais amplo, né? Porque a sua presença aqui para mim, e eu tenho certeza assim que sempre que eu queria que você ficasse aqui umas 3 horas falando, né? Porque assim, a sua sabedoria, seu conhecimento, o famoso cabeça branca, faz valer a pena. Muito obrigado mesmo. Ô, Adriano, um beijão para os seus espectadores. Quero dizer que nem vi o tempo passar, foi uma satisfação muito grande poder ter essa conversa tão legal aqui com você e desejar sucesso a você nesses bate-papos e nesses trabalhos que eu tive o prazer de conhecer hoje, que você e uma equipe aqui desenvolve. Parabéns. Obrigado, muito agradecido. Obrigado. Valeu. Lelê, tudo certo aí? Beleza? Então, obrigado a todo mundo que acompanhou o Nenemcast. Vida longa e próspera, e até o próximo. Fecha aí, Lelê.